Doramers, hoje nós vamos falar de histórias doramas novinhos de 2024 que estão em produção, mas assim, do nada, no meio do caminho, os atores, os protagonistas foram trocados. Vem que hoje tem Ji Chan-wook, tem Kim Seon-woo e Cha Eui-won. Doramers, no último ano, por exemplo, teve um monte de dorama que teve troca de elenco que talvez você nem tenha percebido, e alguns outros que foi proposital, pelo menos é o que o elenco indicava pra gente dentro da trama, dentro da escritura do dorama. Como foi o caso de Alquimia das Almas, que teve 2 temporadas, inclusive dorama Netflix Doramão. Olha só, Jung So-min e Go Eun-ju estavam lá no dorama e elas tinham o papel da protagonista. Se você não assistiu a história, sim, uma acaba substituindo a outra e depois disso a que foi substituída substitui de novo. É uma loucura, mas funcionou muito bem no dorama e vamos combinar. Todos os casais formados, entre eles no dorama, ficou muito bom, ficou cheio de química e a história não deixou cair a peteca não, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Apesar de que algumas pessoas não gostaram muito da segunda não, eu achei incrível e foi uma troca de sucesso que já estava planejada. Outras, nem tanto, pegaram o pessoal de surpresa, como foi o caso de um dorama aguardadíssimo Island, que está lá na Amazon Prime. Olha só, a ideia inicial era ter Seo e Yeon-ji como protagonistas. Sim, lembra daquele dorama onde eles lutam com espíritos malignos? Tem até o Cha Eui-won revivendo mais um personagem dos quadrinhos? Pois é. Quem que ficou com este papel foi a maravilhosa Dali Da-hee, que empregou muito beleza, atuação, mas a história poderia ter seguido por um caminho, até mesmo por uma direção diferente se tivesse sido dessa forma. Convenhamos que esse é um outro dorama com 2 temporadas que também entregou muito e a gente não esperava essa mudança assim que aconteceu por causa daquela história do cancelamento que ela teve, que ela ficou mal falada na Coreia, aquela questão toda, né, doramers. Entretanto, os doramas de 2024 que tem essa mudança, a princípio, podem ter aí uma pegadinha por causa do cancelamento, como o caso do Kim Seon-woo, que sim, estava escalado para um dorama de época. Ele viveria um príncipe herdeiro muito inteligente, praticamente um cientista que ama as estrelas. Entretanto, ele acabou se apaixonando, se aproximando de uma mulher que tinha um dom especial. Ela também amava as estrelas e através disso ela conseguia ter visões do futuro. É uma coisa... Visões da Raven meio que da Era Joseon. Incrivelmente, ele foi substituído e até hoje não temos oficialmente quem vai ser o responsável por protagonizar essa história. Não tem o canal, só tem a produtora e a princípio quem está escalado é o Ha Bo-young, ele mesmo de outros doramas Netflix que também está entregando muito. Entretanto, não se tem confirmação nenhuma, mas a ideia é que essa história chegue e fique pronta ainda agora em 2024. E vocês sabem, para não perder nenhuma dica incrível aqui do canal, tem que ficar ligadinho, então já fica aqui conosco, deixa o seu comentário e não perde as novidades. Toda semana vídeo novo aqui para vocês. Mas se Kim Seon-woo decidiu abrir mão do papel, que nesse caso ele mesmo cancelou a participação dele nesse dorama histórico Shin-woo, inclusive ele já confirmou que vai ser o protagonista em Quem Pode Transcrever, Transformar ou até mesmo Traduzir Este Amor, que inclusive tenha já a dica aqui no canal sobre a história, um pouco mais dos detalhes, e que inclusive uma outra curiosidade é que a protagonista de Alquimia das Almas está cotada como o par romântico dele. É uma história que já é uma das mais aguardadas do ano e você pode conferir no final do vídeo de hoje. Mas temos que contar de outros doramas incríveis que também contaram com substituições. Vocês acreditam que inclusive o outro ícone da capa do vídeo de hoje, Ji Chan-wook, que já tem um dorama confirmado para esse ano, já está em pré-produção? Pois é, a história de Book, que pode chegar pra gente com um nome traduzido ou até mesmo uma nova roupagem, mas a princípio seria a Armação. E vejam só, ele vai entregar tudo porque ele vai ser um policial. Vocês sabem que ele entrega muito quando é dorama de ação e vai sim fazer pra gente esse papel de um homem que quer justiça. Ele, apesar de ser qualificado, vai acabar se juntando com um promotor, outra vez uma promotora, ainda não sabemos se vai ter aquela pitada romântica do jeito que a gente ama, mas vai desvendar casos complicadíssimos e vai criar uma verdadeira equipe em Gangma que atua durante a noite. É uma história que promete. Tem um cast, pelo menos por parte do Ji Chan-wook, que pode surpreender, mas a princípio essa história seria vivida por um outro ícone. Lembra que eu falei do dorama Dali Da-hee? Quem está junto com ela lá em Island é o Cha Eui-won, queridinho de beleza verdadeira, que deveria ser o protagonista dessa história, mas abriu mão do papel do doramers.
E nesse caso ele abriu mão justamente por conta da sua agenda atribulada. Não foi questão de cancelamento, nem pressão da Coreia dessa vez. Olha só, tudo indica que ele já estava com o dorama engatilhadíssimo sendo filmado, que tá para chegar aí substituindo a Cavaleira Flor, que é da MBC. Isso mesmo, um outro dorama no canal MBC, onde ele tá se tornando um queridinho. Já era queridinho da Netflix, agora tá se tornando um queridinho da TV aberta lá na Coreia. Entretanto, nessa história, vamos abrir um espaço para vocês conferirem esse dorama, que não tem data para chegar no Brasil ainda, porque é da Disney, ou seja, pode chegar com atraso e talvez conte com dublagem. Por isso, fique de olho no seu fansub queridinho e mais dicas nós vamos dar aqui no canal, obviamente. Essa história conta pra gente que ele vai ser um estudante. Entretanto, ele é o protagonista masculino porque, na verdade, a história gira em torno de uma mulher que é psicóloga, uma professora de psicologia que quer vingança. Porque, assim, era pra ser uma história levinha de amor, mas vem suspense do Rammers. Nesse caso, ele vai ser um jovem estudante de medicina, mas ela sofreu muito na vida, principalmente depois que ela perdeu o filho que foi morto por uma pessoa muito má, que inclusive não foi punido pela justiça. E é nesse caminho de vingança que ela vai acabar encontrando com esse jovem que vai fazer de tudo para proteger essa mulher, que vai entregar muito nesse dorama, que é a aposta dele para 2024. Por isso ele abriu mão de Book, que é esse outro dorama que conta com Ji Chan-wook. E se esses primeiros doramas vão chegar pra gente por conta de uma atualização proposital no cast, temos outros doramas que estão assim meio que estremecidos e chamando a atenção da Coreia. No caso do dorama Netflix Profecia do Inferno, onde Yoo Ah-in foi substituído porque ele está passando por um processo de cancelamento, aquela questão bem delicada onde ele está envolvido numa investigação de ilícitos, pois é, ele está substituído formalmente pela Netflix, mas tem outros casos ainda mais complicados onde ainda nem escolheram o elenco para poder dar nome à história, como é o caso de Price of Confection, ou O Preço da Confissão, que é um outro dorama de vingança, assim como que eu contei agora há pouco para vocês, Wonderful World. Conta pra gente a história de duas professoras nesse caso. E obviamente elas seriam vividas pelos ícones Han So-hee e pela protagonista de Milhões, que seria entregue pela maravilhosa Son Hye-kyo. E recentemente a gente contou o caso dessas duas aqui para vocês no canal, explicando detalhes, e vai ficar linkadinho para você poder conferir depois desse vídeo. Entretanto, a Coreia não tem mais protagonistas para esse dorama porque elas simplesmente pularam fora desse projeto que não agradou aí a condução para elas não. E essa situação está trazendo um pouco de complicação para essa história do Doramas, porque além de ter as protagonistas aí que já desistiram do papel por vontade própria, porque não concordaram com a direção, tem também o questionamento de parte da produção estar sendo completamente trocada. A gente até comentou aqui no canal sobre a possível participação de dois ícones nessa história, que inclusive uma delas, a Kim Ji-won, já falou que não vai participar. E quem está sendo cotado para fazer um outro papel dentro desse dorama como protagonista é a Kim Go-eun. E até que elas combinam, não é mesmo, Doramas? Jo Do-yoon de Intensivão do Amor, até então seria protagonista dessa história, mas tudo pode mudar, né, Doramas? Mas comenta aqui embaixo pra mim qual dessas trocas te agradou e qual dessas é a mais polêmica, porque em breve estaremos de volta com muito mais novidades e você vai ter as notificações aqui do canal. Fiquem ligadinhos. Um grande abraço pra todos, até a próxima e tchau!